Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Esse é um texto do Evangelho, talvez um dos mais técnicos e que passou por muitas dificuldades de tradução. Então eu vou fazer uma releitura dele, baseada numa tradução mais inteligente, mais conforme o original, mais conforme com os postulados espíritas, e então vamos depois para a análise dele. O texto é de João, e o capítulo 12, versículo de 27 a 36. Na releitura de uma nova tradução, baseada principalmente no professor Carlos Torres Pastorino, nós temos o seguinte: agora minha alma está agitada. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi por causa disso que vim. Pai, transubstancia o teu nome. Veio então uma voz do céu dizendo: já transubstanciei e ainda o transubstanciarei. O povo que ali estava e ouvia aquele som dizia ter sido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. E Jesus respondeu: não foi por mim, mas por vós outros que este som se fez ouvir. E eu, se for levantado da terra, tudo ou todos atrairei a mim. Pois ele dizia para indicar de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe o povo: temos aprendido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como é então que dizes que o Filho do Homem há de ser levantado da terra? Quem é o Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco de tempo a luz está em vós. Andai enquanto tendes luz, para que não vos surpreendam as trevas. Aqueles que caminham em trevas não sabem para onde vai. Enquanto tendes a luz, ser fiéis na luz, para que vos torneis a ser filhos da luz. Dito isso, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Então vamos para a análise. Nós temos aqui 3 blocos de tema que nós estamos estudando. O caso em que a mulher Maria, irmã de Marta e de Lázaro, unge Jesus. Depois nós tivemos um segundo caso, que é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de jumenta. E um terceiro caso, que foram gregos piedosos, não judeus legítimos, mas gregos simpatizantes da doutrina do judaísmo, que estavam na festa da Páscoa e que resolveram consultar Jesus. Para isso, pediram a intervenção de Filipe e de André para que eles pudessem ter este acesso a Jesus, este consolo de Jesus. E aí o que nós temos então? Que Jesus faz uma conversa com esses gregos e dá para eles um ensinamento. Esse ensinamento nós dividimos ele em 4 blocos, que nós vamos aqui rever, reexaminar, e aí vem a parte de hoje. O que significa essa parte de hoje? Nada mais do que esses 4 ensinamentos dados por Jesus num grande exemplo, em que ele, Jesus, se coloca como exemplo de como e do que deve ser feito.
Então podemos dizer que hoje é um caso experimental do ensino dado por Jesus. Vamos fazer então uma pequena recordação do que nós temos estudado sobre todos esses assuntos aqui que eu resumi para vocês. Nós temos estudado sobre o controle que a individualidade, o espírito, tem que ter com relação à personalidade, o ego. O espírito é o cavaleiro, o ego é o cavalo, é o animal que precisa ser dominado e que nunca deve dominar o espírito. Essa tríade superior que nós falamos que é a individualidade, ela é constituída do Cristo interno, ou do eu profundo, é constituído da mente, ou do corpo da intuição. Nós temos o espírito em si, ou o corpo causal, que causa tudo, que é o que gera tudo, que é o pai de tudo. E se ele é o corpo causal, ele não pode sofrer causalidade, ele não pode ser dominado. É ele que tem que causar, é ele que tem que dominar, e não ao contrário. Aí o próprio nome dele, olha, corpo causal, ele é a causa de tudo. Como que ele pode ser então escravizado e dominado? Esse é um grande prejuízo, é um grande atraso. Então nós temos aqui agora o ego ou a personalidade. A personalidade era constituída do intelecto, que nós temos então a razão, que é superficial e terrena. Nós temos as emoções, nós temos as sensações, aqui fazendo a diferença entre emoções e sensações. As emoções, nós temos a emoção do amor, a emoção do prazer, né, do ódio. E aqui a sensação é aquilo que você sente com relação a isso, a dor, o frio, uma sensação agradável. E, por último, o corpo físico. Então, nesta personalidade nós temos um quaternário inferior. É esse quaternário inferior que nós chamamos da parte animal. E se é a parte animal, nós podemos colocar em níveis mais amplos de animalidade. Quanto mais ser atrasado, mais denso, mais bruto, seria o que nós poderíamos interpretar para este tipo de personalidade. Então não quer dizer que ele seja esse animal. Esse animal representa um tipo de personalidade. Por exemplo, quando essa personalidade aqui ela é muito bravia, muito rebelde, e ela quer dominar e andar feito louco, desobedecendo ao controle do espírito, sendo rebelde ao espírito, nós podemos imaginar como um touro. Uma outra colocação que pode ser feita, já num nível já mais equilibrado, nós podíamos pensar no cavalo. Num nível mais ainda doce, nós podíamos pensar numa jumenta. E no nível mais doce, de melhor obediência e de poder ser controlada, nós podíamos pensar numa jumentinha. Daí dizer o peixe, jumentinha, filho de jumento. Quer dizer, muito docinho, muito amiguinha, muito calminha, muito obediente. Ora, repare bem, repare o touro, né? Nós temos, nesse tipo de personalidade, nós podemos imaginar aquele touro bravio que anda livre pelo campo. Quem já levou uma corrida de um bicho desse sabe o perigo que é. Ele fica solto, desequilíbrio pelo campo, ataca o que ele vê pela frente, plantação, animal e pessoas. Nós temos, por exemplo, um touro de rodeio.
ele é bravo, mas ele está controlado pelas cercas, já há um certo controle, não é isso? E nós já podemos imaginar um sentido mais controlado, não é isso? Quando é aquele touro que já é obediente e que ele não precisa nem mais de cercado, e aí que já não age com tanta violência. Ele já não precisa ser cercado. Você pode chegar perto dele e tal, mas não pode acusar, porque qualquer hora ele pode mostrar sua rebeldia, né? Por exemplo, o cavalo, nós temos aquele cavalo selvagem, o cavalo selvagem, quanto ele também é rebelde e impulsivo, não é isso? E nós temos já aquele cavalo de carga, que carrega a carga, que já é obediente, que carrega pessoas, não é isso? E podemos imaginar até aqueles outros cavalos mais obedientes que servem para montaria, de mulher, de mocinha, de criança, etc. Nós temos a jumenta, que ainda tem as dificuldades de empacar. Ela pode ficar com a preguiça lá, empacar, não querer, de teimosia, não é isso? E nós temos aquela jumenta que, com um chicote, carrega a carga. Mas nós temos o jumentinha. A jumentinha que é doce, que é obediente, que gosta das crianças, que faz toda a vontade daquele que seria lá o cavaleiro, né? Aquele que controla o animal. Ora, ter uma personalidade assim, desse tipo, super obediente, amiguinho, doce, isso é uma raridade na Terra. É tal forma a raridade que quando o Cristo montou um ser como esse, diz lá o Evangelho, né? É uma novidade. Nunca ninguém montou uma jumentinha na Terra. Como se estivesse dizendo, uma personalidade completamente doce, obediente, 100% obediente à vontade do Espírito, é uma coisa inédita na Terra. Cristo que inovou. E ele inovou de tal forma que ele se apresentou como Filho do Homem. Alguém que é plenamente humano, que não tem mais nada de animal. Ele é 100% humano, 0% animal. Porque podemos dizer que a animalidade estava absolutamente 100% sob o controle do Espírito. Era como se fosse um vidro limpíssimo, que não permite nenhuma sombra, nada que distorça a presença real do Espírito que o dominava. Ele chegou a dizer, Jesus, quando esteve aqui, quem me vê, vê o Pai. Ou quer dizer, quem me vê, está vendo esta vibração crística interior, essa luminosidade interior. Não há diferença, dada essa transparência de agir. Ora, aí voltemos lá no caso da mulher que ungiu Jesus, que é Maria, que ungiu com perfume maravilhoso, com um nardo riquíssimo, valiosíssimo, e ela jogou o nardo sobre o cabelo de Jesus e que se derramou sobre todo o Cristo, inclusive até os pés do Cristo. E Jesus disse que aquilo que estava sendo feito era para o seu sepultamento. Evidentemente, nós interpretávamos aqui que não pode ser um sepultamento do Cristo no sentido físico. Jesus não veio para cá só se preocupar com o sepultamento, nem foi sepultado. Ele era um ser especial e quando ele entrou no túmulo, imediatamente ele se libertou e se desmaterializou. Então, o sepultamento significa o mergulho do espírito sobre a personalidade. Quando o espírito mergulha sobre a personalidade, por mais que seja obediente, e nem todas são obedientes, né? Mas quando o espírito mergulha sobre ela, esse estado do espírito na personalidade é um sepultamento. Quer dizer, entrar no corpo é um sepultamento. O corpo é uma grande tumba. Os egípcios mostravam isso muito bem quando eles faziam todo aquele ritual da morte nas pirâmides, né?
Em que significava na simbologia isso tudo? Eram as experiências de morte, que é nada mais, nada menos do que o espírito habitou o corpo. A encarnação é a experiência da morte, é a experiência do corpo. Então, o que nós precisamos entender que a vida realiza a sua evolução e a vida tem um ritmo. Tudo na vida funciona por ondas. E, volta e meia, no ritmo da vida, há determinadas preparações do nosso organismo, em determinados momentos da nossa vida, em que nós recebemos essas visitas espirituais. Vamos explicar como é que esses ritmos funcionam. Veja o ritmo do dia e da noite. Olhem bem, reparem no caso o dia e a noite. O dia são ondas longas e baixa frequência. À noite, ondas curtas e mais alta frequência. O corpo físico, a matéria, era igual ao dia, ondas longas e baixa frequência. O espírito é igual à noite, ondas curtas, alta frequência. Então o espírito é mais fácil de se manifestar à noite do que de dia. Um exemplo, a maior parte das desencarnações acontece à noite. Um outro exemplo, é à noite que o corpo tem mais, às vezes, dificuldade para dormir quando ele está doente. E aí quando chega de manhã cedo, em que a vibração da natureza do dia bate com a vibração do corpo, e o corpo se sente mais, podemos dizer assim, em casa, protegido nessa mesma onda de vibração semelhante a ele, é que dá aquele soninho. Repare, quando você está doente, você dorme todo, passa a noite toda penando. Quando começa o dia que você tem que levantar para ir para o trabalho e tal, é que dá o sono. Ora, então, assim, por isso que as reuniões mediúnicas acontecem mais à noite, porque é mais compatível a vibração da noite com a do espírito. Já encaixam as ondas. Até mesmo para quem não frequenta a reunião apropriadamente, é mais fácil dizer, de noite aparece espírito. Por quê? Porque é mais fácil para os médios inconscientes, que não sabem que são médios, ver espírito à noite do que de dia. Porque as ondas espirituais se encaixam com as ondas da noite. E isso eu quero dizer, a vida é rítmica, há uns ritmos. Então por isso que de dia você faz ação, trabalha. À noite você faz uma reflexão, vê espírito, faz coisas espirituais, cuida de reuniões espirituais. E a virada desta vibração de uma para outra é a chamada hora do Ângelus, que é às 6 horas da tarde. Então, na hora do Ângelus, às 6 horas da tarde, aliás, horário popularizado por Francisco de Assis, pelos franciscanos, instituíram um horário para Maria. Tá bom que se diga. Esta vibração, ela sai da vibração longa e pesada e cansada do dia e entra para as vibrações curtas de alta frequência da noite. Então a hora do anjo é a hora da mudança dessa vibração. Por isso que o anjo já começa a aparecer. Os espíritos já começam a se manifestar. Então repare como a vida ela é em ritmos. Agora, não existe só esse ritmo do dia e da noite, como nós explicamos. Existe também o ritmo da nossa vida. Tem determinados períodos que nós estamos mais carnalizados. Tem mais determinados momentos em que a gente está mais sentimental. Isso em todos os níveis, olha, do santo ao homem bruto. Evidentemente que um santo quando passa aqui, um ser evoluído quando passa aqui, e ele entra nesses ritmos, né?
Quando ele entra nessa chamada depressão, é por saudade do Cristo, por saudade de coisas espirituais, etc. Mas são angústias, agitações. O homem bruto, ele não pensa isso, mas ele sente aquela coisa, é a saudade da namorada, é a saudade, é a paixão, é uma tristeza lá dentro, é uma vontade de cantar uma música, etc. Por isso que Pietro Baldi tem um capítulo na sua obra maravilhosa, chamada A Teoria da Personalidade Oscilante. A personalidade oscila. Agora, há momentos na nossa vida, momentos longos, grandes, em que se tem esses ritmos mais acentuados, em que a gente fica mais propenso a olhar a natureza, a olhar o dia, a ver, a sentir sentimento por uma poesia, a se encantar com os animaizinhos, onde que a gente está mais sensível. E há momentos em que a gente está mais tenso, mais voltado para as coisas mundanas. Então, a nossa mente oscila. É assim, então, que a gente tem que estar preparado para essas visitas espirituais. Se tem essas ondas, essas vibrações espirituais, se a mente é a faculdade mais elevada que nós temos, que é a da intuição, simbolizada na Maria que ungiu Jesus, se ela prepara o terreno, faz o que pode e derrama o perfume da sua vibração por todos os organismos, todos esses corpos ficam mais abertos, mais receptivos para a visita do Cristo. E o Cristo que está oculto, ele se manifesta. O que é o Cristo que está oculto se manifesta? O sujeito ele é muito carnalizado, está muito agitado, e de repente ele tem vontade de curtir uma poesia. Não vamos falar de coisas divinas, não. Vai curtir uma poesia. Vai ficar encantado com a beleza de uma rosa. Oh, que rosa linda! Quando ele faz assim, é isso que eu quero chamar, são visitas do sublime que está acontecendo na sua alma. São pequenas aberturas. Evidentemente que podemos, às vezes, ter aberturas muito maiores, de visitas espirituais mesmo, de sentirmos naquele momento a presença de amigos espirituais, a presença de altos mensageiros e, quiçá, a presença de Jesus. São ritmos que acontecem na nossa vida, são ondas, e que a gente tem que aproveitar esses momentos. É o que a gente chama de momentos de luz. Vou contar um caso para vocês. Havia um camarada do plano espiritual, está no livro Ação e Reação de André Luiz, em que o Leonel comandava espíritos atrasados do lado de lá. O Leonel era encapetado. Ele tinha uma escola de ensinar a fazer maldade. E os espíritos queriam trabalhar na cabeça do Leonel, queriam entrar para transformar o Leonel, para fazer uma transubstancialização no Leonel. Mas não podiam agir com violência. Ele tinha que ser tocado intimamente por aquilo, por essa necessidade de transformação. Então é assim que eles fizeram. O Leonel vinha passando, passou por uma determinada casa que tinha lá um engenheiro. E esse engenheiro gostava de ler as coisas dele lá, de engenharia, etc. Não tinha nada a ver com espiritismo e com espiritualidade. Mas era receptivo aos seus amigos espirituais de alguma forma. Um amigo espiritual chegou até ele e fala assim: você não quer ouvir uma música? Bota um Beethoven. E ele, como gostava, ele sentiu aquela ideia lá, esse engenheiro, assim, puxa, vou ouvir uma música. Levantou, foi até lá, na época vitrola, não é isso? Agora é o CD player, ele botou lá o Beethoven para tocar. Nisso, viu o Leonel. Podemos imaginar aqui numa historinha que a gente podia pela estrada fora, só que não era o Chapeuzinho, ele era o lobo mau, ele era o espírito trevoso. E ele vinha andando. Quando ele vinha andando, o que ele escuta? Beethoven. Que quando ele teve encarnado, ele gostava da música de Beethoven. Aí ele falou: nossa, que música linda, que coisa bacana. Repare bem, foi a paradinha que ele deu nas coisas do mal. Ele, administrador de escola do mal no plano espiritual. Entenderam a paradinha que ele deu? Olha o ritmo que ele deu. Trocou a sua vibração. Ele saiu de vibrações mais densas, de ondas longas e baixa frequência,
para ondas curtas e alta frequência. Deu uma mudada. E a música de Beethoven ajudou. Aliás, diz o professor Pedro Baldi, eu nem escrevo com Beethoven. Beethoven me arrebata tanto que eu não consigo voltar para escrever. Olha como é que ele fala. De tão elevada que é a música de Beethoven. Isso tocou no Leonel, entendeu? Aí, agora o que acontece? Quando ele deu aquela paradinha, ele se deixou levar pela música. Pronto, foi o suficiente. Ele curtiu a música, mudou a direção da mente. Mudou a sua vibração. Compreendendo? Aí a espiritualidade é pronta. Foi ali a brecha que ele deu, por ele mesmo, de mudar a vibração para ser atendido pelos amigos espirituais. Ficou claro isso? Então isso que a gente chama das visitas do Cristo. Só que a gente está interpretando esse Cristo como o Jesus da história. Não, são visitas espirituais. São momentos que você se toca por uma rosa, se toca por uma mulher, um carro muito... vê uma mocinha passando, é um sentido bem carnal. Ele é um bandido. Mas ele fala, nossa, olha que mocinha bonita, olha os olhos dela, olha o requebrado dela, ele está pensando em sexo. Olha, ainda estou falando de uma vibração bem intensa. Mas para quem só faz maldade, entenderam como ele já tem uma melhoradinha na mente dele? Compreenderam? São pequenas oscilações. A vida é feita com essas oscilações. Por isso, numa vibração muito maior, nós temos que estar com os organismos preparados para a maior visita de todas, que é a visita do Cristo. E o Cristo vem e visita a nossa alma. No caso de muitos, por exemplo, de Teresa de Jesus, quando o Cristo visitava a alma dela, ela ficava arrebatada por essas visitas crísticas. Ficava encantada ao ponto de dizer, sou toda tua como você é todo meu. Somos casados. E ela andava com aliança de casamento com Cristo. Era um céu, ela dizia, cheio de estrelas. Era um céu limpado de luz. Cheio de luz. De vez em quando, aí essa mudava a vibração. É como se fosse uma perda desse contato com Cristo. Né? Como se o Cristo voltasse para as ocultas, e ela ficava dando uma tristeza porque ela perdia esse contato. Entendeu? Quando ela perdia esse contato, ele dizia, ó, que noite sem estrelas. Como é duro ficar sem o Senhor. Aí ela ia fazer o quê? Orações, preparações, caridades, para que depois ela pudesse ter um outro encontro, e um outro encontro mais profundo. Assim de encontros em encontros, de encontros mais profundos e mais profundos, até que um dia nós vamos ser um com Ele, e vamos dizer com o Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Ele que vive em mim, para mim viverei eu. Você vai indo de pequenos encontros, imperceptíveis, que a gente não sabe nem que é Ele, mas é Ele que está ali, como uma mão de bronze, gradativamente vai se abrindo dentro de nós. Então são essas descidas que acontecem aqui na personalidade. Principalmente quando acontece essa descida e a personalidade começa a ficar dócil. Aquele cavalo obediente que já começa a ser controlado pelo cavaleiro. Que às vezes tem uns rompantes, dá uns coices, etc. Mas o cavaleiro está lá, já brigando, freando e controlando o cavalo. Significando que o espírito já está dominando a personalidade. Então vem essa lição. O Cristo quer mergulhar em nós. E quando ele vai mergulhar em nós, nesses ritmos da vida, o que ele encontra? Personalidade tipo touro, cavalo, jumento, ou caso inédito que só ele encontrou, que é uma filha de jumentinha. Que tipo de personalidade que ele encontra? Mudemos agora o tema. Jesus entra triunfal em Jerusalém. E todos pensavam que ele vinha num cavalo poderoso, guerreiro. Mas não é esse tipo de personalidade que ele quer. Ele não quer uma personalidade guerreira, ele quer uma personalidade obediente. E então ele veio num jumentinho, filho de jumento. Por isso que foi na festa da Páscoa, quando Cristo fez a passagem por aqui, fez controlando toda a sua personalidade. Agora nós temos que aprender a fazer isso. Então vieram os gregos, que já tinham uma certa simpatia pelo judaísmo, e vieram procurar Filipe
para que Filipe intercedesse a Cristo para que eles pudessem ter esse encontro com Cristo. Quer dizer, eles já tinham em mente, pelo menos filosoficamente, que os gregos são estudiosos de filosofia, que eles queriam um encontro com Cristo, para que Cristo pudesse alcançar eles. Como eles podiam fazer isso? Então foram procurar, no nível que é próprio, naquilo que eles podiam, foram procurar Filipe. Filipe quer dizer amante de cavalos. Então nós estamos diante de personalidades que são esses gregos, que já têm um certo controle, já não são astutos, não são violentos, impulsivos. Não, já são cavalos, já tem alguma rebeldia, mas já podem ser muito bem controlados. Foram então pedir ajuda a Filipe, que era amante desse tipo de personalidade, que gostava de servir e ajudar esse tipo de pessoas, cuidar desse tipo de pessoas. Mas Filipe viu que para colocar Cristo naquelas almas, e Cristo dominá-los por inteiro, ele sozinho não tinha capacidade para isso. Ele precisava procurar alguém mais competente, que juntamente com ele fizesse essa apresentação do Cristo para aquelas almas. Foi aí que ele foi procurar André. Isso tudo foi a lição que nós vimos na vez passada. Que André quer dizer viril. Então era alguém mais poderoso, que conseguia com maior potência penetrar nas almas. Aí nós temos um exemplo. Veja, é o caso aqui de eu fazer palestra aqui, né? E vocês estão querendo aprender sobre Cristo. Então vocês não são personalidades santas, equilibradas. Não são todos bravios, já estão aí, obedientes, todo mundo prestando atenção em mim. Não. São cavalos. Também não são jumentinhos, todo mundo obediente. Não, tem os seus rompantes, as suas dificuldades, ainda de vez em quando tem os seus coices, os seus problemas, as suas rebeldias. Somos mais até rebeldes do que mansos, mas já temos os nossos controles. Já obedecemos e sabemos que muitos vieram para cá por causa da dor, já sabemos quanto a espora incomoda, quanto o aguilhão incomoda, como dói as freadas na boca, não é isso? Então já temos um certo controle e queremos ser submissos a Cristo. Não a Jorge, não sou eu que faço ser feito aqui, mas nem ao doutor Bezerra. Quem a gente procura, quem a gente tem fome, quem a gente quer se alimentar é de Cristo. E eu, por ser amante desse trabalho, amante de vocês, por gostar de vocês, e por gostar de mim mesmo, e saber que eu tenho esse compromisso, eu tenho que vir aqui ajudar, tenho que colaborar. Assim eu faço, assim faz o Stênio, assim faz a Regina, faz a Solange, faz o Rogério. A gente vem aqui colaborar, faz o seu Antônio, colaborando na parte mediúnica. Cada um vem, somos amantes desta atividade, somos amantes de vocês. Mas nós, em si mesmos, somos fracos. Para colocar Cristo na alma mesmo de vocês, nós não somos potentes para isso. Então nós temos que chamar alguém mais viril, alguém mais preparado, alguém com alma apostólica para fazer isso. Filipe foi procurar o que seja melhor, que André, que é o primeiro dos apóstolos. O primeiro a ser apóstolo de Cristo foi André. Né? No nosso caso aqui, nós vamos buscar o verso 3, que é o doutor Bezerra de Menezes. Ele é o viril, ele é o hospedeiro aqui dessa casa, ele é o que cuida dessa casa. Ele trabalha com todos os palestrantes daqui dessa casa, com todos os orientadores mediúnicos dessa casa, com todos os tarefeiros dessa casa. Ele é o viril que ajuda a esses tarefeiros, como está nos ajudando aqui agora. Então o maior efeito do meu trabalho aqui não é por mim, é com a ajuda de Dr. Bezerra. Mas também não é ele o campeão. O que tem que se preparar é o terreno. E ele ajuda nisso, juntamente com a gente, nos utilizando como instrumentos para que a gente prepare o terreno de vocês, para a gente preparar a cela. Olha como pegaram o jumentinho, foram lá, botaram o pano no jumentinho, né? Prepararam para Jesus subir no jumentinho. Leia o texto de João, que vocês vão ouvir no detalhe. Prepararam lá o jumentinho e os tapetezinhos e os raminhos para o jumentinho passar. Não foi? Preparou? Assim também. O nosso trabalho aqui, com a maior supervisão do Dr. Bezerra de Menezes, é preparar vocês, os animais. E nós, aí eu estou me incluindo aqui, a mesma coisa. Só para sermos didáticos, a gente tem que ficar repetindo. Preparar bem, colocar já o paninho, já preparar tudo para que o Cristo possa montar na gente. Para que ele possa nos dominar e controlar a nossa vida.
para que a gente possa deixar de ser impossíveis, rebeldes, descontrolados, animais impossíveis, para que a gente deixe de ser animal e passe a ser completamente servo na mão dele. Preparado esse terreno, a gente apresenta a Cristo. E aí Cristo dá a sua lição. Qual é a primeira lição que Cristo oferece? Primeiro, há necessidade de transubstancialização. Vamos ver aqui, transformação. Kardec vai dizer isso muito bem. Vai dizer isso muito bem. Conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação interior. Essa é a frase de Jesus. É Kardec, esse viril, não é isso? Kardec é um viril, ele está ensinando este ensinamento de Jesus, está reinterpretando ele. Transformação, em que o Cristo vai dar o maior exemplo, significa que a gente também tem que fazer ela. E transformação significa mudar de roupagem. Essa transformação que a gente viu de Saulo para Paulo, olha que diferença. De Pedro pescador para Pedro apóstolo. De Zaqueu cobrador de impostos para Matias mártir. Entendeu? De Francisco de Assis, Mauricinho e garota de passeios e festa para o maior apóstolo da Idade Média, o novo Cristo. Essa é a transformação que nós temos que dar na nossa vida. Já saímos de touro para cavalo. Já estamos caminhando de cavalo selvagem para cavalo de carga. Mais obediente. Temos que caminhar mais lento. Ainda é uma novidade. De vez em quando a gente já faz isso, mas a gente ainda empaca muito. E o objetivo é caminhar essa transformação, de transformação em transformação, diz Paulo de Tarso em uma das suas passagens. De transformação em transformação, o Espírito vai vencendo assim. Essa é a história. Então, Cristo então dá sua lição. A primeira é essa. Ele fala então para esses filósofos que só tinham essas ideias, já eram simpáticos à situação, mas queriam ter um conhecimento claro de que deviam fazer. Primeira informação, preciso se transformar. Aliás, a palavra é mais forte do que se transformar. Ele diz mais, é se transubstancializar. Mudar a nossa substância para que a gente volte a ser aquela substância que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. A nossa substância está muito densa, muito carnal, ainda somos muito brutos. Olha que diferença que é de carvão para diamante, de uma pedra bruta até quando ela brilha, quando ela fica, como é que dá o nome? Lapidada, quando ela fica lapidada. É uma diferença, essa é a transformação. Segundo, se o grão de trigo não morrer, então a ideia é produzir. Para produzir, você tem que se desmaterializar. Se descarnalizar. Esses encontros crísticos na vida são mudanças radicais. Toda a vida, em termos de crescimento, vai se passando por morte. Vamos dar um exemplo. Quando eu era pequenininho, a coisa que eu mais gostava era soltar pipa. Compreendeu? Agora eu não curto mais esses pipas. Olha, aquilo morreu para mim. Eu me transformei. Aí o que eu comecei a fazer? A coisa que eu mais gostava era namorar. Ir para as noitadas. Pronto. Uma nova fase. Aquela fase morreu. Aí eu conheci o Espiritismo. Comecei a ler sobre isso. Aquela fase passou também. Aquilo que eu mais gosto é fazer palestra, participar de congresso. Entendeu? Isso não quer dizer que seja maravilha, não. Mas são coisas que vão morrendo e você vai construindo outras coisas. Até um dia você construir a coisa mais extraordinária, que é a viver em Cristo. Logo, essa produção, se o grão de trigo não morrer, é que significa que você já tem que produzir alguma coisa. 30 grãos, 60 grãos, 100 grãos, seria o máximo de evolução, mas dando passos
de desmaterialização na vida, de produção espiritual. Terceiro, aquele que ama a sua alma vai perder. E aquele que perder a sua alma por causa de mim, esse será digno de terá uma vida plena. Então o que ele quer falar é que a alma é as emoções, é o corpo da psique, é o apego, suas emoções fortes. Se você quer viver para isso, você vai perder a sua vida. Vai perder. Tudo passa, tudo se transforma. Não se agarre a essas coisas passageiras. Mas quem perder isso por causa de mim, aí você vai ter uma vida eterna. Então, aqui ele está falando de renúncia. E aí a renúncia não é, como eu falo, jogar pela janela as suas coisas, como o Francisco fez, porque você vai continuar desse jeito e não vai ficar santo. Eu costumo falar assim, porque nos falta o fogo do amor. Então não é jogar as coisas pela janela, mas é começar a fazer renúncias. Começar a viver aqui agora com todos e sem ninguém. Com tudo e sem nada. Fazer pequenas renúncias. Por exemplo, eu costumo falar na reunião mediúnica. Você já não come carne, não bebe, não fuma. Pronto, já pelo menos um dia você já está vencendo. Compreendeu? Não é que ninguém vai ser campeão assim de uma hora para outra. A caridade. 7 dias na semana, 24 horas por dia eu vou ser santo. Não dá ainda. É um projeto que nós temos que construir de renúncia. Olha como é, você já pode fazer um bolo, já pode se dedicar um dia ao centro, a 2 dias, não é isso? Sem exagero. Como você pode fazer? Aprender a renunciar, viver a caridade, ajudar o outro, amparar o outro, ver a dor do outro. Principalmente é bom quando se visita o hospital, ver quanta gente sofre com a tua vida, é uma delícia. Quando a gente reclama da vida, vai no hospital. Vai no hospital do pé de folhaço, do fogo selvagem. Vai no hospital do INCRA, aqui do câncer no centro da cidade, e você vai ver que beleza que é a sua vida. Né? Vai fazer uma visita a uma penitenciária e você vai ver aquilo que para você a vida sua é uma droga, tu vai ver o quanto ela é bacana. Não é isso? Vai levar uma palavra de otimismo para uma família que está com um parente em coma e desesperado no hospital. São renúncias gradativas que nós vamos fazer na nossa vida. E por último, o quarto item, quando ele fala sobre servir com ele. Você pode fazer isso tudo, mas o objetivo é servir unido a Cristo, porque quem serve unido a Cristo vai receber a recompensa, que é a tal recompensa que a gente chama daquilo que Ele quer nos dar, que é o maior presente que Ele quer nos dar, que é a vida real. Essa vida real não é a vida do lado de lá, de desencarnada, nada disso, mas é uma vida plena de satisfação. Uma vida com sentido. O que nós não temos é uma vida com sentido. Uma vida com lógica. Uma vida com sentido, com direção. Uma vida útil. Em que você se sente útil. Se sente feliz e satisfeito, porque se sente um cidadão do universo, ajudando na transformação, na melhoria do mundo e na sua própria melhoria. Essa é a recompensa. Essa é a lição que ele deu. Então, ele, agora com essa lição, ele resolve então dar um exemplo. Um exemplo dele, naquele momento em que ele estava vivendo ali, um momento da história. E agora nós temos que pegar aquele momento da história e trazer para todos os momentos, para nós hoje. Como é que pode ser? Então vamos pegar primeiro o caso dele, o exemplo que ele deu, e depois vamos transferir isso para agora. Então, começa aí a lição de hoje. Eu falei para vocês, é uma lição prática, um exemplo. Depois que ele dá então essa lição do que os gregos devem fazer, ele começa então a dar um exemplo. O exemplo é o seguinte: agora minha alma está agitada. E o que direi? Pai, livra-nos desta hora. Mas foi para esta hora que vim.
Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz veio do céu e disse assim: já o tenho transubstancializado e ainda o transubstanciarei. O povo que estava ali ouviu aquela voz. Uns diziam: é um anjo, outros: é um trovão. Que voz é essa? Que som é esse? E Jesus disse: esse som aconteceu não por mim, mas por causa de vocês. Então vamos primeiro para essa parte do exemplo. Jesus, ele vai dizer assim: quero falar do que isso vai se passar agora comigo. Vamos pegar a frase mais importante da missão dele, que é essa aqui, da transformação. No fundo só tem essa. Está dividido em 4 itens por causa da nossa necessidade de compreensão. Se nós olharmos a necessidade de servir em Cristo, é fruto da transformação. Se nós pegarmos a ideia da renúncia, é fruto da transformação. Se nós pegarmos a ideia que o grão de trigo tem que morrer para que a gente possa produzir, é a ideia da transformação. Então ele vai pegar a síntese do ensino, que é a ideia da transubstancialização, e vai falar: olha, como se eu tivesse dizendo, é o que vai acontecer comigo agora. Agora eu vou ser transubstancializado. Como é que vai ser essa transformação dele? No caso, a transformação dele vai gerar até a cruz. Vai ser uma transformação de cruz, onde uma provação enorme vai acontecer. E ele diz assim: a minha alma se agitou. Que o texto traduz de forma pesada, está conturbada. A gente não pode dizer que a alma do Cristo está perturbada. Não tem lógica. Ele tinha um controle total sobre a sua personalidade. Quem está falando, se ele diz, a minha alma se agitou, quem é que está falando? É a alma? Se essa pessoa diz, a minha alma se agitou, será que é o corpo? Então o corpo está falando da alma. Corpo fala? Corpo pensa? Não. Então não é o corpo. Aliás, a gente que tem essa ideia de falar assim, a minha alma, olha, nesse sentido, pensando em termos de corpo, em termos de você, está erradíssimo. É o contrário. Você é a alma, não é o corpo. Então não é o corpo. Quando Jesus fala, a minha alma se agitou, é que a alma, eu já falei, é a parte das emoções, é o corpo das emoções. Várias vezes a gente tem que dizer isso, o corpo psíquico é a alma, é o corpo astral. O corpo astral é a alma, é o corpo. A alma é a psique, é o corpo astral. Quando ele fala, a minha alma se agitou, quem está falando é o espírito. O espírito está falando da alma. A alma agora vai passar por um grande tormento, podemos dizer assim. Por uma grande agitação, que vai levar a cruz. De todas as coisas que nós vamos ver ali, o caso de Pedro, o caso dos homens que vão prender, o caso lá de Pilatos, o caso de Anás e Caifás, o caso de Herodes, o caso da cruz, daquele centurião, dos soldados, tudo aquilo, a alma vai sofrer esse impacto. No caso dele é uma agitação. O que eu devo fazer? Dizem, é o Espírito falando da alma. O que eu devo fazer? No fundo, a alma é a sede da onde? Das emoções, do prazer. Não é isso? A alma não quer passar por essas coisas. A gente não gosta de passar por cruz, a gente não gosta de passar por traição, a gente não gosta de passar por negação, como no caso lá de Pedro, a gente não gosta de passar sobre aqueles interrogatórios arbitrários de Anás, Caifás, Pilatos. A gente tem repulsa sobre essas coisas todas. Então, como a gente tem repulsa sobre essas coisas todas, o Espírito diz assim, a minha alma se agitou. O que eu devo fazer? Eu devo então pedir ao Pai para me livrar dessa hora? Você vai passar por um problema na tua vida. Você vai entrar naquela tensão por aquele problema que você vai passar. E aí?
você deve pedir ao Pai para se livrar daquele problema. Porque se você faz assim, você está cedendo a alma. Compreendeu? Se você pede ao Pai, Pai, livra-me disso, desse problema que eu vou passar, é porque você quer dar moleza para a alma. No fundo, você quer que a alma viva na boa, sem passar por aquelas dificuldades. Então, de Jesus, não posso fazer assim. Que para essa hora eu vim. Então, não é pela alma. Eu não posso deixar que as emoções falem mais alto. Eu tenho que controlar ela. Foi para isso que eu vim. Para isso que eu vim. Vamos imaginar que o seu filho tem lá um problema lá de saúde qualquer no hospital. E a primeira coisa que a gente faz é pedir, Pai, livra o meu filho desse problema. Se Deus faz isso, e o seu filho não venceu ainda aquilo que ele tinha de vencer, ele pode sair de lá muito pior. Se entregar à droga, se entregar ao álcool, se entregar à violência. Será que é melhor? Mas isso é humano. A gente fala assim, humano significa o quê? É coisa material. É o teu interesse que está em jogo. Veja bem, não é o teu interesse que tem que estar em jogo. Você tem que pensar o alto. Alto, o que é o melhor nessa situação? O que é o melhor? O melhor nem é sempre aquilo que a gente quer. Você vai passar uma lavagem estomacal. Aí você vai, livra-me desta hora. Imagina uma situação como essa. A pessoa vai passar por uma lavagem estomacal. Ingeriu veneno. Aí a alma diz, eu não quero passar por isso, livra-me disso. Aí o Espírito vai e intercede para levar a alma. E aí o que acontece? O veneno continua devendo. Não é melhor dizer assim, não, peraí. Para isso você veio aqui no hospital. Vamos encarar esse problema, vai ser melhor para todo mundo. Por quê? Porque vai fazer uma limpeza. Eu sei que é duro. Isso que eu estou falando. Mas é assim que a coisa funciona. Não é diferente. A gente quer pedir pelos nossos interesses. E não pelo melhor interesse do alto, de quem como médico está nos orientando. Tá certo? É aquele negócio, você tem uma gangrena lá na perna. Aí Pai, livra-me disso, eu não quero ter a perna amputada. Aí então aquilo vai inflamar, você vai morrer. Não, amputa a perna. Para quê? Para que não venha dominar o corpo todo. É uma bênção. Então Jesus fala, vou passar por uma situação complexa agora. A minha alma está agitada. E o que eu tenho que pedir ao Pai? Me livrar disso? Imagina se Jesus fala, Pai, minha alma está reclamando, não vamos para a cruz não. Aí o Pai obedece ele, não vai para a cruz, nós não teríamos o exemplo que ele deixou. Pronto, acabou. Hoje nós não estaríamos aqui falando de Jesus, ele não deu o exemplo. Então não é isso. Aí ele vai e explica, não posso pedir isso, para isso eu vim. Para isso. Para cumprir essa missão, que no meu caso é de cruz. Eu vou aceitar isso. É uma transformação que a gente tem que fazer. É o tema da transformação. Mudar, aceitar a vida e saber que aquilo está sendo feito em meu benefício. Saber agradecer, inclusive a morte e a dor. Obrigado, Senhor, pela irmã morte, porque ela de ti me aproxima, vai dizer Francisco. Mudar a mente, transformar a mente, aprender renúncias. Aí o que acontece? Ele então vai explicar sobre o que vai acontecer com ele nesse momento. Ele diz assim, mas para isso eu vim. Então, Pai, transforma o teu nome, transubstancializa o teu nome. Nós já estudamos aqui muitas vezes que nome é a manifestação externa de uma essência interna. Por exemplo, o meu nome é Jorge. Quando você fala assim, quem vai fazer a palestra
nome? Jorge. Aí você logo vê essa pessoa assim, você logo imagina esse cara de óculos, esse cabelo assim, com essa barriga assim, com esse corpo assim. Você tem uma imagem externa que é essa de Jorge. Entendeu? Nome é a manifestação externa de uma essência interna. O que é a manifestação da essência interna de Deus? É tudo que existe. Tudo que existe é a manifestação de Deus. Por isso que tudo que existe é o nome de Deus. Vamos falar aqui. Quando as pessoas falam para vocês o meu nome, Jorge, você não tem ideia de toda essa exterioridade aqui que sou eu? Ele vai quando aparece Jorge, você me vê pelo inteiro. Jorge é um cara assim, assim, já sei quem ele faz, aparece assim. Você vê logo toda a minha exterioridade. Então o nome, ao falar o meu nome, você associa essa exterioridade. Então qual é o nome de Deus? É toda a exterioridade de Deus. É toda a manifestação de Deus. Como Deus é a alma do universo, é a essência do universo, é a essência do todo. Nome quer dizer a manifestação toda de Deus, que é toda a criação. Tudo que existe é a manifestação de Deus. Jesus então está falando, se nós temos que passar pela transformação, transubstancie o teu nome. Veja no meu caso aqui, eu sou Jorge, esse aí é o nome, que tem esta forma aqui que vocês estão vendo. Eu estou pedindo para isso ser transubstancializado, transformado, para que eu deixe de ser tão metido, arrogante, prosa, e venha a ser mais manso, mais obediente, mais amável. Transformar. Vamos dar um exemplo de transformação de nome, mas que é mais do que mudar o nome, mas é mudar a essência toda, como se fosse uma transformação total do que aconteceu. É Saulo e Paulo. Olha como era Saulo e como ficou Paulo. Entenderam o que é Pai transubstancia o seu nome? Externamente o que aconteceu, não é só internamente lá dentro não, externamente o que aconteceu. Olha como é que ele era impossível, como ele matava, como ele prendia os outros, como ele apedrejava as pessoas, como ele botava as pessoas na cadeia, como ele era escandaloso, como ele falava mal de Jesus. E aí como é que ficou? Humilde, obediente, até diante do carrasco, ele cumpre a todo dever, que eu já cumpri o meu, pode me degolar. Olha, transformação na vida, por isso que ninguém melhor do que ele para exemplo. Porque a palavra Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. Foi isso que aconteceu, de grande, poderoso, prosa, metido, dono de si, dono da verdade, dono do seu nariz, um cavalo bravio, bravio, selvagem, se transformou em alguém tão obediente, já um jumento, não chegou a jumentir não, mas um jumento, a serviço de carregar as coisas do Cristo pelo mundo. Entenderam? Então Jesus vai dizer, vou passar por uma transformação agora. Que essa transformação seja a maior de todas. Pai, transubstancie o teu nome. Que eu externamente possa me mudar por inteiro. Eu estou pedindo uma transformação radical por inteiro da minha vida. Para que eu possa transformar o teu nome, significa para que eu possa voltar ao que eu era na essência. O que é? A tua imagem e semelhança. Porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Olha como é que ficou. Agora transforme o teu nome, a tua manifestação, para que a gente volte a ter aquela manifestação da origem, a tua imagem e semelhança. Que a gente possa refletir como um espelho a vida divina, a vida de Deus. Entendeu? Como se eu pudesse olhar no espelho, refletido nele estaria a vida de Deus. A vida divina. Ora, aí vem uma voz do céu, aparece uma voz, um som, uns conseguem perceber como um anjo, outros acham que é um trovão, cada um segundo a sua capacidade de percepção, o seu nível de aprofundamento nas coisas. Surge uma voz possante e que vai dizer assim, já te transformei e ainda te transformarei. Ele pede para ser transformado.
E a mensagem vem: já te transformei e ainda te transformarei. Veja no caso dos cavalos, personalidades a cavalo. Antes eram todos, já estão transformados em cavalo. E os cavalos vão ser transformados em jumenta. E um dia vão ter aquela transubstancialização maior, completa de ser jumentinha, super obediente, voltar à imagem e semelhança de Deus. Ser obediente à vontade de Deus. Então, repare a nossa vida. Como é que nós éramos antes de conhecer o Espiritismo? E agora, como é que nós estamos? Entendeu? Ainda temos muito ainda que transformar, mas muito. Mas olha o que já aconteceu com a gente. Já houve transformação. E cada vez vai tendo mais transformação. Cada vez nós vamos ficando mais integrados, mais obedientes. Se não der para fazer nessa vida, vamos ter outra. Então, daí o texto: já te transubstanciei e continuarei a te transubstanciar. Transubstanciar. Se transformar naquela substância divina, até voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus. Continua então o texto dizendo: o povo que estava lá ficou admirado ao ouvir esse som. Uns dizem: é um anjo que falou, ou um espírito que diz: não, foi um trovão. Cada um percebe segundo a sua capacidade, essa faculdade mediúnica. Mas o importante foi o que Jesus falou. Jesus vem dar a seguinte lição: esse fenômeno da voz, esse fenômeno não aconteceu por causa de mim, aconteceu por causa de vocês. Isso significa que para muitos de nós só vamos acreditar nessa necessidade de transformação quando a gente passar por um fenômeno, quando aparecer um espírito, quando tiver uma voz. Uns já vão mesmo ouvir o espírito falando, outros só vão ver um fenômeno de um objeto que se mexeu. Foi numa reunião, o objeto se mexeu, houve um estalo, houve uma batida, já de alguma forma mexeu com a pessoa. Tem outros não, tem outros que já vão pegar uma mensagem espírita, vão pegar uma mensagem espírita. O exemplo está aqui, a obra de Rustem, os 4 evangelhos de Rustem, e ler essa mensagem. E vai dizer que isso aqui vieram dos anjos, ou melhor, dos apóstolos, que estão explicando o seu evangelho. Tem outros que não estão interessados nisso, só estão interessados no fenômeno de cura, só estão interessados lá numa mesa que se mexe, num copo que gira, numa outra lá situação qualquer, na água, no gosto da água que mudou. Cada um no seu nível. O importante é que o espírito superior não está nem aí com o fenômeno. O que vale não são os fenômenos. Os fenômenos só acontecem para ajudar os embrutecidos. Por que precisa de fenômeno? Para poder sacudir embrutecido. Por que tem que vir um espírito materializado? Tem materializado que a gente segura a mão dele, aperta a mão dele, para quê? Para acreditar que existe a vida do lado de lá. O espírito superior precisa disso. Vou dar um exemplo. Jesus ressuscitou. Apareceu para Maria de Madalena. Apareceu para as outras Marias, para Salomé. Apareceu para os apóstolos. Tomé não estava. Ele aparece para Tomé: sou eu mesmo, Tomé. Cadê peixe? Cadê pão? Cadê mel? Comeu. Vem cá, Tomé. Coloca a mão aqui do lado, na minha mão. Vê se não sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne e ossos como vejo que eu tenho. Apareceu para os discípulos na estrada de Emaús. Mesmo assim, os apóstolos rebeldes não foram pescar. Jesus vai lá, aparece para eles, que eles estavam pescando à madrugada e não conseguiam pegar nada. Saem daí, para de pescar, eu não quero mais vocês pescadores de peixe, sim pescadores de homens. Vão me seguir, vão pregar e anunciar o Evangelho, e de pregar o Evangelho pelo mundo. Olha só, quantas vezes que Jesus apareceu. Depois eram mais de 500 que viram Jesus subir aos céus. Não tem uma passagem que diz que ele apareceu com a sua mão. Leia o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, no Atos dos Apóstolos, que ele apareceu para Maria. Fenômeno. Precisa sacudir quem não tem percepção. E uns percebem de forma mais adiantada. Anjos, espíritos superiores que se comunicam. Outros só escutam trovões, barulho, mexer objetos, fenomenologia densa de psicocinesia. É isso. E Jesus explica muito bem: isso não é para mim, fenômeno é para vocês. Ficou claro? Acho que mais claro possível. Vou repetir a frase de Jesus:
Eles começaram a discutir, foi um fenômeno, isso e aquilo. Jesus disse, não foi por mim, mas por vós outros que este som se fez ouvir. Não foi por mim, mas por vocês. Tem de ter fenômeno, por que a gente é atrasado? Por que a caixa química vive tão materializada por cientista William Crookes? Pensa. Ao ponto dela tirar a roupa, chamar, levar uma mulher na cabine e ver, olha como é que eu sou uma mulher mesmo por inteiro, olha só, uma mulher mesmo. Olha os meus órgãos, até os órgãos de mulher, tudo sou igualzinho uma mulher. Teve ainda chegar ao absurdo de ter que tirar a roupa para provar que estava ali materializado, que era uma mulher mesmo. O próprio cientista falou, deixa eu te pegar no colo, te levar, pegar nos teus braços, passear com ela na sala. Para provar, é ela mesma, é uma pessoa viva, não estou conversando com um fantasma, não, é algo vivo. Pronto. Aí ele foi escrever isso aí, questão, o cientista falou, por causa da nossa casa. Continua então Jesus explicando. E eu, quando for levantado da terra, tudo atrairei a mim. Isto ele dizia para explicar o seu tipo de morte. Esta frase, para explicar o seu tipo de morte, não é ele que está falando, Jesus. Isso é a opinião do evangelista. O que Jesus disse? Quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim. Isso é a palavra dele. Agora a palavra do apóstolo, interpretando. Isso ele falava para explicar o tipo de morte dele. Jesus não está falando primeiro de tipo de morte nenhuma. Primeiro Jesus não ia morrer coisa nenhuma. E nem estava falando disso. Olha bem, isso é uma interpretação de João, um fenômeno que ia acontecer, que era o da cruz. Interpretaram esse levantar de Jesus como a cruz que ele estava deitado, prenderam ele, bateram com os pregos nele, ele estava deitado. Aí pegaram, botaram a cruz em pé, aí Jesus levantou. Ninguém levanta espiritualmente dessa coisa. Vou explicar. Pegaram o gesto igualzinho a Jesus, não foi? Pegaram o gesto e meteram o prego em gesto. Jesus estava deitado igual Jesus na cruz, não foi? Jesus levantou, não foi? Gesto também levantou, não foi? Levantou da terra? Levantou e continuou sendo uma besta humana. Falando daqueles absurdos, desça da cruz, desça para me ajudar também, você não é poderoso. Não adianta nada. Então o problema não é esse ato físico. Que João interpretou pelo ato físico. Não é isso. O texto é bem claro. Quando Cristo for levantado da terra, ou melhor, quando nós não tivermos mais uma vida materializada, terrestre, da terra, mas do céu, quando nós elevarmos a nossa mente por vibração, quando nós vivemos a vida de espírito, aqui mesmo, mas viver para o espírito, para as coisas espirituais, quando nós formos espiritualizados, a gente vai começar a atrair as pessoas, tudo para ele. Olha, não só as pessoas, mas o texto diz tudo. Mas é assim que faz. Vamos explicar um Francisco de Assis. Olha como o Francisco de Assis era. Comia, bebia, vivia em paz. Era um Mauricinho de Assis. Só vivia na farra, na comilança, na bebedeira, etc., nas cantorias. Certo? Aí ele vai se levanta da terra. Deixa de ser um sujeito materializado, material, terreno, e passa a ser alguém do céu, alguém espiritualizado. Alguém superior. Que leva uma vida à imagem e semelhança do Cristo, a tal ponto de ficar com as marcas do Cristo. Mas não só com as marcas externas, mas com a sua vida vivendo a semelhança do Cristo, como falam os seus biólogos. Ele se transforma num outro Cristo. Agora, ele atrai tudo para ele. Não é todos para ele, tudo para ele. Milhares de pessoas vieram seguir. Antes ele era sozinho. Chegou Bernardo de Quintavalle, depois chegou Pedro Catani, depois chegou Frei Egídio, depois chegou outro, chegou Frei Leão, e assim muitos, e aí de repente, num daqueles encontros dele, já eram 5.000 frades. Hoje existem milhares de pessoas no mundo seguindo Francisco. A terceira ordem, mais que isso, a quarta ordem franciscana está presente no mundo inteiro.
E ele não só atrai pessoas para ele. Quando se fala em Francisco, todo mundo é simpático a Francisco. Ele consegue entrar em todos os meios, entre filósofos, cientistas, entre ricos, pessoas jovens, homens, mulheres, sofredores. Todo mundo tem uma simpatia por Francisco. Então ele consegue atrair todos, mas não só todos, tudo. Porque não só os homens se aproximam dele, mas os bichos também. Ele pregou para as andorinhas, pregou para os peixes. O cordeirinho ficava andando atrás dele. Para onde que ele ia, o cordeirinho atrás? O lobo ficou manso com ele. Tudo fica atraído. A força do amor é uma aura, é um magnetismo, é um imã tão poderoso que atrai tudo e todos para esse ser poderoso. Sabe por que a gente é atraído por ele? Porque a gente sente naquele amor que não há violência. Ele não te exige nada, ele só te ama. É de uma espontaneidade impressionante. Então é isso que Jesus diz. Se elevar da terra é se espiritualizar. E essa espiritualização que é a tal da transformação. Olha como Francisco era e como Francisco se transformou. E ainda tem mais que se transformar. Até ele chegar àquela grandeza do Cristo, ainda tem mais. Mas como ele já ficou tão próximo do Cristo, tão transformado em Cristo. Continua Jesus explicando. Então, quando eu for levantado da terra, tudo atrairei a mim. É isso. Quando nós levantarmos o nosso Cristo interno, que está escondido dentro de nós, está oculto dentro de nós, quando a gente levantar o Cristo e vivermos plenamente a mensagem do Cristo, nós vamos atrair pessoas. Diferente de grandes filósofos, de grandes políticos. Ah, mas, Jorge, você fala aqui, são 30 pessoas. Brizola falava com 1 bilhão de pessoas. E aí vai todo o respeito ao governador, Brizola que merece o nosso respeito. É só um exemplo. O que eu quero dizer é que esse atrair ao político, ninguém vai pelo amor ao político. É o amor porque a vida vai melhorar, porque vai ganhar mais, porque prometeu uma casa, porque prometeu uma escola, porque prometeu um emprego. Compreendendo? Há um chamado nesse sentido. Francisco vai te dar o quê? É só um chamado de amor, entendeu? Você se atrai por ele por um chamado de amor. E ele manda você fazer coisas que o governador não manda. Um político quer que você tenha casa, comida, escola. Ele falou o contrário. Você tem que deixar casa, comida, escola, andar por aí descalço, não ter dinheiro, pregar. Ele manda você fazer uma renúncia. Por onde o outro te promete essas coisas todas, ele não te promete nada disso. Aliás, manda você se livrar disso tudo. Olha que diferença. Então é uma atração de amor. Ficou claro? Então vem um outro ensinamento. Começa ele. Respondeu-lhe o povo: temos aprendido da lei, quer dizer, da Torá, do Antigo Testamento, que o Cristo permanecerá para sempre. Isso está em Isaías, no capítulo 9, versículo 7. O Cristo vai ficar para sempre. Como? Se o Cristo vai ficar para sempre, como é então que dizes que o Filho do Homem há de ser levantado da terra? Quem é o Filho do Homem, então? Eles também interpretaram igual João Evangelista. O Filho do Homem vai ser levantado, eles interpretaram a palavra que era usada para a cruz naquela época, a situação da cruz. Vai ser levantado. Ora, assim também aconteceu já vimos com o Gesta, aquele ladrão da esquerda, não é isso? Ele também se levantou igual Jesus, e não mudou. O problema não é ele se levantar da cruz. Mas como Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem, então, se levante e eles interpretarem, seja crucificado, ora, eles sabiam muito bem, quem é crucificado morre. E se lá está em Isaías que o Cristo vai ficar para cima, como é que ele pode morrer? Afinal, quem é esse tal Filho do Homem? Eles perguntaram. É esse daqui que a gente tem que levantar. É o Filho do Homem. É a nossa humanidade. A nossa humanidade está em baixa. Nós estamos muito mais animalizados do que humano. Filho do homem quer dizer, filho de alguma coisa, é o ser que é humano. E o ser humano está em baixa.
ele não é humano, ele é mais animal do que humano. Tem hora que a gente chega, encontra determinadas situações na rua, né? E a gente fala, nossa, isso é uma fera. Um cara desse é uma fera, não tem nada de humano. Como é que ele é desumano? A gente chega a usar essa expressão assim, não é isso? Então a nossa humanidade está em baixa. Nós estamos mais para desumano do que humano. Levantar a nossa humanidade, é isso que Jesus fala. Quando a gente levanta a humanidade e a gente diz, uma pessoa é boa, a gente fala assim, fulano é tão humano. Quando ele pratica o bem, a gente fala, fulano é tão humano. Então praticar o bem, tudo isso que ele fala aqui, ó, o trigo tem que morrer para produzir, renúncia, servir e unidade a Cristo, tudo isso é ser humano. Levantar isso, isso que está desumano, passar a ser humano. Viver a humanidade. E ele estava interpretando ao pé da letra, que é ir para a cruz, nada disso. Isso tinha de acontecer não só com Jesus, mas com todo mundo. Todo mundo tem que se transformar, se voltar a ser aquela substância divina da igualdade com o Pai. Esse é o apelo. Jesus então vai explicar. Olha, o ensinamento é o seguinte: ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que não vos surpreendam as trevas. Aquele que caminha em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, sede fiel a essa luz, para que vos torneis em filhos da luz, quer dizer, em seres luminosos. E com isso Jesus se ocultou. Vamos lá. Eles perguntam então, que negócio é esse? Que negócio é esse de se levantar na cruz para morrer, mas o Cristo não tem que ficar eternamente com a gente? Quando Jesus estava falando dessa humanidade, de ser bom e tal, e eles ficam então sem entender e perguntam, como que é isso? Lembra, eles eram gregos, cheios de filosofia. Como explicar essa filosofia, esse negócio? Isso é uma ideia nova, isso nós não aprendemos. Nós temos que, inclusive, até morrer, se for o caso, ir para a cruz, se for necessário. A bondade tem que ser de tal forma que eu tenho que fazer sempre tanto bondade, que se tiver de ir para uma cruz, para uma fogueira, para uma situação qualquer, eu tenho que aceitar, é isso? Eu tenho que ser tão humano que eu tenho que perdoar sempre, eu tenho que amar sempre, eu tenho que me perdoar pro resto da minha vida. Se alguém me ofender, se alguém me bater, se eu tiver um inimigo, eu tenho que amar o inimigo. Renunciar dessa forma, é isso? Essa é a pergunta que o Cristo falou assim, olha, por mais um tempo, vocês têm a luz com vocês. Se aproximai da luz. Sede fiel à luz, para que vos torneis filhos da luz, luminosos também. Porque quem anda com a luz, sabe de onde vai. Quem não anda com a luz, fica nas trevas. Aproveita esse momento que por um pouco de tempo vocês têm uma luz. Já daqui a pouco não vai ter mais. Aproveita esse momento para sair das trevas. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas quem anda na luz sabe para onde vai. E aí sabe para onde vai, sabe como que é ser humano. Aprender isso. Vamos lá. O que isso tem a ver aí no exemplo do Cristo? Vamos lá para aquele caso da história. Jesus já estava naquela semana final da Páscoa. Por um pouco de tempo, gente, vocês vão meter aqui. Era isso que Jesus estava dizendo. Por um pouco de tempo. Aproveita. Aproveita esse pouco de tempo, porque eu sou uma luz. Eu tenho uma compreensão da vida. Eu sei o caminho. Eu sei orientar. Eu sei explicar. Aproveita por enquanto que há essa possibilidade, para que você possa aprender comigo. E aprendendo comigo, você não ande mais nas trevas e possa saber para onde você deve ir, o que você deve fazer, o que você deve proceder, e você mesmo se transformar em luz, porque o mais importante não é seguir a luz dos outros, mas é na luz dos outros, aprender na luz dos outros o que você deve fazer para você se transformar em luz. Aproveite a oportunidade enquanto eu estou aqui. É isso que diz Jesus. Como eu estivesse falando para aqueles gregos. Aproveite, ainda dá tempo. Venham aprender comigo. Eu quero ensinar, quero explicar para que vocês possam entender direito como é que é esse negócio do humano, como nós estamos explicando aqui, como é ser humano, ser bom, praticar o bem, para se transformar e vocês mesmos se transformando possam ser luz, a compreensão
conscientização, entendimento, bondade, generosidade. É isso. Aproveitem esse momento. Repare bem. Quem eram aquelas pessoas? Vamos voltar. Eles eram gregos. Eles não eram simpatizantes da doutrina do judaísmo. Num determinado momento, no ambiente em que eles viviam, eles aprenderam a doutrina do judaísmo. Acharam aquela doutrina muito interessante. Lá na Grécia eles têm muitos deuses, muitos rituais. A coisa está muito frustrada e quebrada. No judaísmo tem a ideia de um Deus só. Tem a ideia da promessa de um Messias que vai transformar o mundo. Tem uma mensagem de espírito de amor. E uma mensagem da lei de amar esse Deus único e não fazer mal a ninguém. Amar ao próximo. Eles se deixaram tocar por isso. Pronto. Olha aí o ritmo desta onda que se manifestou. E eles foram a Jerusalém. Curtiram aquela. É um momento ímpar na vida daquelas almas. E eles chegaram lá, souberam que existia um Cristo. Que esse Cristo andava por aí pregando, falando, etc. Eles foram então procurar os seguidores do Cristo. Vem dar tudo que a gente faz para estar com ele. Para conhecer ele. Para aprender com ele. E aí levaram eles a ver o Cristo. Oportunidade ímpar na vida deles. Jesus dá todo um esclarecimento e eles ficam estupefatos. Como é isso? É assim mesmo. Jesus diz, aproveitem essa oportunidade. Eu sou a luz que compreendo essas coisas. Estou explicando para vocês. Aproveite esse momento ímpar na vida de vocês. Um momento muito especial. Não deixem se perder. Aprendam comigo agora. Aprendam com o exemplo que eu vou dar da cruz. Não da cruz no sentido da morte, mas lá de cima, dando um maior exemplo que é o de perdão, de compreensão, de oração, de confiança em Deus. Não é o exemplo da cruz, de morrer, ser pregado, nada disso. Mas diante de tudo aquilo, saber perdoar, saber amar. Isso é ser humano. Saber amar, saber perdoar, confiar em Deus. Essa que é uma nova vida, uma nova personalidade, uma nova atitude. Uma nova manifestação de vida. É ter uma nova manifestação, um novo nome de Deus. Diferente. Aprendam com isso, aproveitem essa oportunidade. Para que vocês, então, não fiquem nessas trevas da dúvida, das discussões filosóficas, mas possam, aprendendo com isso, transformar a vida de vocês. E vocês mesmos se transformarem em luz. Termino o ensinamento. Então, para aqueles gregos, foi o quê? Mas e para nós? E ele foi embora. Olha como é que fica esse ensinamento na história, como é que fica a oportunidade. Ele foi embora. Lá, eles tinham aquela oportunidade, ele estava ali. Tá certo? Eles tinham essa oportunidade. E nós? Como vamos fazer? Voltamos para o início aqui da nossa palestra. Toda hora, volta e meia, nessas ondas rítmicas, o Espírito se manifesta. Às vezes, até bem materialmente, da noite para o dia, na hora do ângelo, uma vibração muda. A pessoa até vê espíritos de noite, essas coisas todas, fica mais sensível à noite, de noite ela quer dançar, quer bailar. Olha, até isso. De dia ela trabalha, de noite ela quer dançar. Olha como a personalidade mudou. Não é isso? Vai namorar de noite. Então muda. Apesar dele ainda ser carnal, ele já deu uma mexida no seu mundo psíquico. Já mexeu com as suas ondas de elevação. Volte e meia pelos ritmos da vida. Nós passamos por grandes momentos de maior sentimento. São esses momentos que a gente vem e devemos aproveitar. Só que, muitas vezes que nós passamos por esses momentos, dadas nossas fraquezas, a gente entra em depressão, a gente fica meio calado, a gente não entende, faz poesias complicadas, escreve letras de música sem muita lógica, e ficamos meio assim, nos entregamos às vezes a bebidas e a situações problemáticas. A vida, já sabendo disso, quando há esses ritmos na nossa vida, ela já aproveita esses ritmos e coloca do seu lado sempre um grande mensageiro. Não tem um momento na história da humanidade que não teve grandes mensageiros presentes na Terra. Diz Krishna no Bhagavad Gita, toda vez que a civilização passou sobrando, está afundando, eu reencarno. Krishna, que é o Cristo interno, eu me manifesto. Sempre assim. Essa manifestação pode ser
Um doutor Bezerra de Menezes, quando esteve aqui encarnado. Um Pietro Baldi, quando esteve aqui. Quantos conviveram com Pietro Baldi? Quantos foram visitar Pietro Baldi na casa dele, sentaram do lado dele, comeram junto com ele, assistindo palestra dele? Quantos vão lá ao Chico Xavier, visitaram o Chico Xavier, comeram com o Chico Xavier, receberam mensagem do Chico Xavier? Quantos aqui do Regeneração receberam mensagem de filhos, de marido, de esposa, aqui, de mães, aqui dentro, aqui da nossa casa? Conviveram ali com o Chico. Quantos conviveram com Kardec? Não só conviveram com Kardec, mas receberam aquela comunicação daqueles espíritos todos. Quantos tiveram oportunidade na casa do Rustem, no seu sítio, na sua fazenda, que era grande, era uma casa, um chateau, né, no palácio, na fazenda do Trevis, que era grande, mas era tanta gente que ele reunia essas pessoas no gramado e ia para o meio do gramado para pregar. E dizia lá o senhor Lefreze, que ele falava do Evangelho como ninguém, e explicava o Evangelho em espírito e verdade, uma novidade. No século XIX, aquilo era uma novidade. Falar e pregar foi o primeiro orador do Espiritismo, Allan Kardec, ou Rustem. Quem inventou essa coisa de palestra espírita, de falar de Evangelho, de explicar, usar aquela capacidade de advogado, como é que ele era, de super capaz, de super oratória, e chegou a fazer estágio em Paris para aprender a falar os príncipes da palavra, como ele dizia. Ele usa agora esse potencial todo para ensinar o Evangelho. São oportunidades, nunca deixando de ter. Na época de Francisco, não é isso? Na época de Lutero, na época agora lá, na Teresa de Calcutá, Sai Baba está lá na Índia, antes tinha Ramana Maharshi, aqui no Brasil tinha o nosso Humberto Rode, tinha Pastorino ali do lado, que no Rio de Janeiro, quantos foram assistir palestra do professor Pastorino? Quantos que nós conhecemos pessoalmente que contam, olha, eu assisti palestra do Pastorino assim, tá certo? Então, nunca nós deixamos de ver. Evidentemente que essas pessoas eu não posso comparar com Cristo, não estou comparando-as com Cristo, mas eu estou comparando com pessoas que já trazem uma potencialidade de luz, ainda estão com um abajur ainda intenso, não é isso? A luz não brilha como a do Cristo, mas, meu Deus, quem já teve a oportunidade de ler a obra do Baldi sabe o que eu estou falando. Quem leu o Pastorino sabe o que eu estou falando. Quem leu o Rustem sabe o que eu estou falando. Quem leu o Kardec sabe o que eu estou falando. Quem lê Chico sabe o que eu estou falando. Quem lê a vida de Madre Teresa de Calcutá sabe o que eu estou falando. Tá certo? Nós temos essas pessoas na nossa vida. E por enquanto que elas estão aí, ou que deixam seus livros, nós temos que aprender com elas. Pega a obra do Allan Kardec, lê, pega a obra do Pietro Baldi, você vai ver o que vai falar. Ele vai te ensinar, pela luz que ele já possui, a gente que é treva sair da treva. Vai aprender com a luz dele. E se a gente começar a fazer aquilo que ele fala lá, pode ter a certeza que a gente se transforma em luz. Que a gente se transforma em luz. E quando a gente começar a fazer aquilo que Kardec fala lá, conhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação interior, e ele dá todos os caminhos. Se a gente fizer aquilo que Kardec fala, a gente se transforma em luz. Aí quando a gente se transforma, diz a passagem aqui, aí o Cristo se oculta. Depois de toda essa transformação, diz ele assim, diz o texto, dito isso, Jesus se retirou e se ocultou. Então ele diz tudo. Olha, assim que faz Pietro Baldi, ele vai te ensinar tudo. Ele não pode ficar o tempo todo agarrado contigo, ele tem que te retirar e te deixar sozinho. Vou dar um outro exemplo. Assim faz o Chico Xavier, ele te ensina tudo. Depois ele tem que te retirar e deixar sozinho. Assim faz Jesus, ele explica tudo. Depois ele tem que te retirar e deixar sozinho. Assim faz o teu professor na escola. Te ensina tudinho e se retira e te dá uma prova para você fazer. Não é assim? O professor se retira todo mês ou todo bimestre para que o aluno sozinho mostre o quê? Competência. Para que o aluno sozinho aprenda a se transformar em luz, em compreensão, e vencer a si mesmo, essa que é a realidade da vida. Então, o se ocultar, não ir embora a Deus, fica aí para lá sozinho, não.
é para que o discípulo encontre a oportunidade da experiência, para que ele mesmo na experiência se transubstancie, encontre a sua própria vitória, ele mesmo se transforme. Diz o texto aqui ensinado por Jesus: ande na minha luz para você aprender a ser luz. Então, por enquanto que a gente anda na luz dele, a gente aprende todos os passos, ele está todos ensinando, aí ele se retira para que a gente possa fazer essa transformação de luz. Um professor, ele te ensina tudinho, aí ele se retira para que você possa demonstrar na prova que você venceu a você mesmo e aprendeu a lição. E quando você aprende a lição, você muda de setor, muda de ano, ganha um diploma, passa a ser chamado de doutor, médico, engenheiro, assim, muda de nome, se transubstancializa. De aluno, você vai para engenheiro. De aluno, você vai para médico. De aluno, você vai para apóstolo. De aluno, você vai viver como Paulo de Tarso. De aluno rebelde, como ele era como Saulo. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Numa transformação radical do seu nome exterior. Não só fisicamente, mas mais que tudo, psiquicamente, mas mais do que psíquico, espiritualmente. Já não era mais ele, era Cristo. E não houve perda nenhuma na sua vida, só houve vitória. Tanto que ele diz: aonde está, ó morte, a sua vitória? A morte foi tragada pela vitória do bem, pela transformação na minha vida em modelo de Cristo. E aí ele então explica para a gente: meus irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olha, eu me transformei. Convido a todos vocês, diz Paulo, a se transformar também. Muita paz.